Antes de nós lermos o texto, eu compartilho essa palavra, deixa eu pedir para você fechar os seus olhos um instante, feche seus olhos para nós orarmos ao Senhor, feche os olhos por um instante, queridos, por favor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, render graças a Ti, por estarmos aqui na Tua casa mais esta manhã, em mais esse dia. E eu quero pedir ao Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor fale conosco através da Tua santa e bendita palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. A Tua voz possa ecoar nos nossos corações, nos renovar, nos fortalecer, trazer da Tua alegria, da Tua paz, esperança, em nome de Jesus. Me usa, Pai, me usa, apesar de mim, como um canal do Senhor para compartilhar uma palavra rema ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, Pai. Eu oro assim e agradeço ao Senhor para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Salmo 116, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então eu clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. O Senhor é bom, irmão João. Pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Verso 12, eu quero dar uma ênfase a esse versículo. Versículo 12. Como eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Verso 17. Verso 17 é uma resposta, queridos, do versículo 12, que diz assim, ou também é uma resposta, né? Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Amados, esse último culto desse ano, nós estamos fazendo pela manhã, né? Nosso café da manhã. Veio uma palavra para eu compartilhar com vocês. E eu quero falar nesse último ano, algo que eu acredito ser muito propício. Nos outros cultos aqui eu disse, né? Final do ano, vamos lá, a gente começa a meditar, refletir, fazer uma retrospectiva de como foi o nosso ano, né? De tudo que aconteceu. Mas a gente começa também aí já para o ano de 2025. Nós temos expectativas, criar expectativas, traçar planos, traçar projetos, alvos, sonhos. E glória a Deus, precisa ser assim, queridos. Se a gente não tem sonho, não tem esperança, não tem alvos, não tem projetos, não tem algo que a gente queira alcançar, a gente está morto. É a gente ir levando a vida com a barriga. Deus não tem esse tipo de vida para a gente. Deus quer sim, trace metas, trace alvos, tenha sonhos. Eu costumo dizer, quem não sonha não vive, queridos, só sobrevive. Nós precisamos ter sonho. E outra coisa, não tem idade para isso, tá?
Vocês que são mais velhos aqui, mas eu já estou com tantos anos. Enquanto você está nessa terra, Deus pode te abençoar e quer te usar. Dentro dos seus recursos, dentro das suas limitações, Deus pode usar a sua vida. Então sonhe, tenha sonhos, tenha projetos, tenha planos. Amém? Em nome de Jesus. Talvez, como eu disse aqui no momento de dízimos e ofertas, ou um pouquinho antes até, né, dos dízimos e ofertas, talvez em meio a tantas batalhas que você enfrentou esse ano, queridos, ou mais esse ano, talvez você está chegando aí, meio cansadão, final do ano, às vezes cansado, fadigado, às vezes abatido com algumas coisas, né? Mas não deixe isso te roubar. Não deixe roubar seus sonhos, não deixe roubar seus projetos, não deixe roubar a palavra que Deus deu para o seu coração. Há uma palavra sobre a sua vida, então não deixe que nada e ninguém roube isso que tem sobre a sua vida. Amém? Então nós temos sonhos, temos projetos, pedimos para que Deus nos abençoe, e não tem nada de errado, peça, é o seu Pai. Senhor, me abençoa, como salmista, se eu não me engano, acho que o Salmo 73 agora, eu não lembro se é 73 ou 67, que o salmista começa a clamar a Deus pela bênção de Deus. Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. 67, né, pô? É isso mesmo, aqui, ó. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Versículo 2, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Então peça para que Deus te abençoe mesmo. Só que lembre-se, Senhor, queridos, Deus quer sim te abençoar, para que você desfrute sim, eu acredito que Deus quer que desfrutemos, mas para que você seja um canal de bênção, para que sejam conhecidos os caminhos do Senhor e a tua salvação entre todas as nações. Amém? Então peça também para que Deus te abençoe. Mas, falei tudo isso aqui, mas não é esse o foco da mensagem hoje. Eu peço para que Deus te abençoe, sonhe e tenha projetos, mas eu quero encerrar esse ano, queridos, falando algo com vocês que fala no Salmo 116. Eu quero falar sobre gratidão. Quero falar com vocês um pouquinho sobre gratidão, queridos. Sobre sermos gratos a Deus. No texto do Salmo 116, no verso 12, a gente vê o salmista fazendo uma pergunta. Aqui é uma pergunta: como eu posso retribuir ao Senhor toda a bênção, todos os benefícios, tudo que o Senhor me fez? Como é que eu posso te retribuir, Senhor? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, queridos, as bênçãos de Deus sobre nós, as maravilhas, o cuidado, a proteção, a provisão, as respostas, precisa gerar em nós gratidão. Precisa gerar em nós, queridos, um coração grato. Precisa gerar em nós um coração como o do salmista. Senhor, como é que eu posso retribuir tudo que o Senhor fez na minha vida? Todo cuidado, toda a bênção, apesar de eu não merecer, tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda as promessas que o Senhor tem. Essas bênçãos de Deus, queridos, sobre as nossas vidas, esse cuidado, precisa gerar no nosso coração um desejo de retribuir ao Senhor. Precisa. É natural. Não é natural, querido, se não gere isso. Eu quero dizer para você, se não tem isso, tem algo que não está muito legal. Eu quero que você volte um pouquinho agora no começo da sua conversão, porque aquilo que a gente costuma falar quando a gente se converteu, aquele primeiro amor, aquela paixão por Jesus. Eu quero que você volte aí no seu primeiro amor e você se lembre, queridos, né? Aquele amor por tudo que Deus fez por você e aquele desejo no coração de querer retribuir a Deus, de querer agradar a Deus. Isso precisa estar no nosso coração, queridos. As bênçãos de Deus, escute, as bênçãos de Deus precisa gerar no nosso coração um desejo de retribuir a Ele. E eu vou dizer algo para você aqui que talvez você não tenha o devido entendimento, eu não sei. Deus espera que você o retribua.
Ah, pastor, que isso? Deus não espera nada. Deus nos ama, derrama graça. Deus espera que você o retribua por todas as bênçãos e benefícios. E nós vamos ver aqui como. Espera. Deus te ama? Ama. Ele te amou e te ama? Sim. Mas Ele espera? Espera. Ele espera que você o ame. A palavra de Deus fala, o primeiro mandamento, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Deus espera. Conversa fiada, fala que Deus não espera nada em troca. Espera. Deus espera que você o ame. Deus espera que você entenda o projeto dele na sua vida, o propósito dele na sua vida, e você viva dentro desse propósito e seja frutífero. Deus não investe na sua vida, Deus não fez o que fez na sua vida, e tanto faz como tanto fez o que você faz, não. Deus espera que você entenda, reconheça, retribua, e Deus espera sim da minha e da sua vida isso. Amém, queridos? Mas a primeira coisa que eu vejo nesse salmo é isso, o desejo do coração do salmista. Senhor, como é que eu posso te retribuir? Só que aí é uma pergunta, como que eu vou retribuir ao Senhor? Mas Deus espera. E esse sentimento precisa estar no nosso coração. Eu falei para vocês aqui, eu meditando um pouquinho, queridos, de quando eu me converti, aquela paixão, aquele desejo, às vezes até um pouco sem sabedoria, sem entendimento, às vezes a gente sai fazer algumas coisas para o Senhor, né? Às vezes a gente ainda não conhece muito bem a palavra, mas há uma chama no nosso coração, um desejo de fazer o que agrada a Deus. E isso precisa estar no nosso coração, um desejo veemente de agradar o coração de Deus, a ponto de nós abrirmos mão do que for preciso, desde que eu agrade o coração do meu Senhor. Amém? Igreja, nós não podemos perder isso. E eu acredito que isso é uma palavra muito propícia para os tempos de hoje, porque eu acredito que nós precisamos, como igreja, falando de maneira geral, resgatar isso no nosso coração, esse desejo como igreja de agradar o coração do nosso Deus, e a gente não entrar num automático, queridos. Porque é verdade ou não é, às vezes a gente começa a servir a Deus, nós até crescemos um pouco no conhecimento da palavra, começamos a servir na igreja, nos envolvemos às vezes nos ministérios, a fazer tantas coisas, mas se a gente às vezes não toma cuidado, a gente cai no automático. A gente cai no automático, começa a fazer as coisas no automático e às vezes perde essa essência de eu faço o que faço, por que eu faço? Porque o pastor falou que tem que fazer, porque eu sou um líder na casa do Senhor, porque eu tenho que fazer isso, porque não, eu faço o que eu faço, porque como eu quero que o meu Pai se agrade de mim. Como eu quero que o meu Deus olhe para a minha vida e tenha prazer. Como eu quero que aquela frase que aconteceu com o nosso Senhor Jesus, aconteça com a minha vida também. Aquele momento onde Jesus estava no Rio de Jordão, sendo batizado por João Batista, os céus, diz que vem uma voz dos céus e diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E eu creio que Deus quer isso para as nossas vidas, olhar para as nossas vidas e falar, esse é o meu filho amado. Eu tenho prazer em você, filho. Amém, queridos? E não espere a gente ser perfeito. Não espere a gente ser perfeito, senão Deus não vai se agradar de ninguém. Mas Ele está olhando para o nosso coração. E Ele vê um coração que tem se esforçado e feito de tudo, mesmo nas nossas limitações, porque deseja agradar a Ele de todo o coração. Um coração abnegado, um coração que abre mão, um coração que faz o que for preciso, independente, mesmo que diante dos homens você não esteja bem, mas você está agradando o coração do seu Pai. Sabe, que essa frase seja almejada por nós. Sabe, eu faço o que eu faço porque eu quero agradar o coração do meu Pai. As demais coisas são consequências. Vidas vão ser abençoadas, vidas vão ser transformadas, mas eu faço o que eu faço primeiro. Qual é o meu grande propósito? Agradar o coração do meu Pai. Amém, amados? Amém. Falando sobre gratidão, como é que eu posso retribuir? E no versículo 17 do Salmo, a gente vê o próprio salmista respondendo, além de outras coisas, mas no verso 17 ele responde, eu vou oferecer ao meu Deus, como é que eu posso retribuir? Ele mesmo responde, eu vou oferecer ao meu Deus sacrifício de gratidão. Ou seja, algo
que demonstre a minha gratidão para com Deus. Amém? No Salmo 50, do 7 ao 14, queridos, eu não sei se vai dar tempo da gente ler. Salmo 50, 7 ao 14, dá para pôr aí? Vamos ler comigo? Ouça, meu povo, pois eu falarei. Eu vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou o seu Deus. Eu não acuso vocês pelos sacrifícios, nem pelos holocaustos que vocês sempre me oferecem. Deus está dizendo, o que eu estou acusando vocês não é porque vocês estão trazendo sacrifícios, holocaustos, que era o costume da época, era a liturgia de culto, eles ofereciam a Deus, que era para ser agradável, subir como um aroma agradável às narinas do Senhor, eles ofereciam ali animais, né, como sacrifício, como holocausto. E Deus está falando, não é por isso que eu estou acusando vocês. Segue o texto, verso 9. Eu não tenho necessidade de nenhum novilho, porém Deus está dizendo, eu não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Pode seguir. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gados nos milhares de colinas. Eu conheço todas as aves dos montes e cuido dos insetos do campo. Se eu tivesse fome, eu precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu, e tudo que nele existe é meu. Acaso eu como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Mais um salmo dizendo, o que é que Deus espera de nós? Quando ele está falando dos sacrifícios e holocaustos, ele falou, não estou acusando por causa disso. Não é que vocês não podem trazer os sacrifícios que na época era exigido. Mas não, o que ele está dizendo é, não adianta de nada esses tipos de sacrifícios, se vocês não tiverem verdadeiramente um coração grato a mim. É como nós, trazendo para os nossos tempos de hoje, nós temos a nossa liturgia aqui também, a gente vem ao culto, a gente canta, a gente ouve a palavra, a gente faz algumas outras coisas, que nós chamamos de liturgia, tudo que acontece no culto, mas Deus está falando, aí você fala, puxa, acredito que eu estou agradando a Deus, eu vou para o culto, eu canto, eu ouço, eu faço aquilo, né, eu participo ali do ministério, mas Deus não espera algo litúrgico só das nossas vidas, que nós estejamos fazendo algo, né, ritual todo domingo, toda quarta, mas o que Deus espera é que realmente essa liturgia não é que não deve ser feito, mas isso que nós estamos fazendo, que seja algo que expresse a gratidão que está no nosso coração, que a gente faça, queridos, não apenas de boca, não apenas de lábios, não apenas porque nós acostumamos vir aqui, fazer um ritual e erguer a mão e cantar e ouvir uma palavra e servir, mas que nós façamos isso porque dentro do nosso coração existe uma gratidão que é expressa através disso, que é expressa através do louvor, que é expressa quando eu sirvo as pessoas, quando eu estou na atmosfera, quando eu estou cuidando das crianças, aquilo ali é uma expressão da minha gratidão por todos os benefícios, todas as bênçãos que Deus fez e tem feito na minha vida. É o que Deus espera de nós. Deus não espera que nós venhamos expressar louvores ou tantas coisas que saem apenas dos lábios, ou atitudes mesmo que a gente tenha, mas que sejam vazias, que não expressem a gratidão que está dentro do nosso coração. Amém, queridos? Que sejam apenas atos religiosos, atos litúrgicos, mas não expressa o que está aqui dentro, porque o Senhor, como diz em Samuel, o Senhor não vê como o homem vê, o homem olha a aparência, de repente diante dos homens, você pode olhar para uma pessoa e falar, nossa, olha como ele é espiritual, como ele é santo, ele louva, ele adora, ele fala assim, mas o Senhor olha o coração, o Senhor conhece o nosso coração. Com isso eu não estou dizendo que nós não temos que expressar, mas essa expressão precisa ser algo que vem do coração. Amém, queridos? Que verdadeiramente a nossa boca se encha de riso, que verdadeiramente os nossos olhos brilhem de alegria por todos os benefícios e bênçãos que Deus tem nos feito, que verdadeiramente, queridos, o nosso coração seja cheio de gratidão por todos os benefícios do Senhor para com a nossa vida. Amém, amados? Assim a gente pode aprender que gratidão fala sobre reciprocidade. Gratidão fala sobre reciprocidade. Gratidão fala de reconhecimento.
Eu reconheço o que o Senhor tem feito na minha vida. Eu reconheço. Nós estamos falando quanto ao Senhor, mas também, como eu fiz aqui uma dinâmica aqui, uma atividade com vocês, reconhecer também uns com os outros. Porque quando você está reconhecendo e sendo grato a outras pessoas, você também está agradando o coração de Deus. Pessoas que têm feito bem, pessoas que têm te abençoado, e você é grato a essas pessoas, você está sendo grato a Deus também. Então a gente pode aprender que é isso, reciprocidade, reconhecimento. E a gratidão, queridos, deve nos levar a corresponder ao outro por todos os benefícios. Então, gratidão não é algo só que a gente fala com a boca, que também é importante. Ah, eu sou tão grato. Gratidão é algo que deve nos levar a ter ações, deve nos levar a ser recíproco e procurar fazer algo. O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem me feito? Como é que eu posso demonstrar essa gratidão? Gratidão fala sobre isso. E a verdadeira gratidão, queridos, deve nos levar a ter atitudes que refletem o nosso coração grato. Ou seja, não existe uma gratidão de verdade sem ações. Mas também, como eu disse, às vezes ações que não refletem o nosso coração não expressam uma verdadeira gratidão. E dentro desse entendimento sobre gratidão, eu gostaria de fazer 2 perguntas só para você refletir. 2 perguntas para a nossa reflexão. Primeira, queridos, nós temos sido verdadeiramente gratos a Deus por toda a sua bondade para com as nossas vidas? Não é uma acusação, não é um apontamento, é uma pergunta para a gente refletir. Né? E fazer como salmista: Senhor, como é que eu posso retribuir ao Senhor tudo que o Senhor tem feito na minha vida? Como é que eu posso te retribuir, Senhor? Temos sido gratos verdadeiramente a Deus? E a segunda pergunta: como eu posso ser grato a Deus? Como eu posso retribuir ao Senhor? E aqui eu quero dizer para vocês: não tem como, pastor. Tem. Tem sim. E o Senhor espera de mim e de você. E vamos lá um pouquinho, falar sobre isso? Primeira coisa eu quero falar, motivos para sermos gratos a Deus. Dentro do texto aqui, vou passar bem rapidinho para a gente não se estender, mas eu quero olhar dentro do texto, e eu sei que você pode puxar na sua memória. Enquanto isso, você puxando na sua memória motivos para você ser grato a Deus. Eu sei que falar de motivos para ser grato a Deus é chover no molhado. Mas eu quero relembrar a você, e eu quero que você, nesse momento, vai trazendo à sua memória motivos para sermos gratos a Deus. Mais uma vez, eu comecei falando, nós estamos no final do ano, querendo traçar metas para 2025, mas deixa eu dizer algo para você. Será que seria agradável a Deus, queridos, a gente começar 2025 com metas, alvos, sonhos, que é algo sim que devemos fazer, mas sem ter um coração grato por tudo que já foi feito, por tudo que Deus já fez, por todos os benefícios, sem sermos gratos a Ele, devidamente gratos? Então, motivos para sermos gratos a Deus, né? No Salmo 116, o verso 1 e o verso 3, ele diz: eu amo ao Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fez a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Uma coisa, queridos, para sermos gratos a Deus. Por que motivo para sermos gratos a Deus? Primeiro, porque Ele ouviu minha oração. O Senhor ouviu a sua oração, o Senhor te livrou da morte. A gente, como eu falei aqui, às vezes a gente acaba no automático, queridos. O Senhor nos livrou da morte, queridos. Hoje nós somos filhos. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes os direitos de serem filhos. Outrora, queridos, você estava num caminho de perdição eterna, caminhando sim para um destino de perdição eterna. E não é porque você é bom, é porque Deus é bom. A graça dele veio sobre nós, nós respondemos, e Ele te livrou, nos livrou da condenação eterna. Esse é um dos principais, ou o principal motivo para sermos gratos a Deus. Ele nos livrou. Talvez tenha tantas coisas aí que você ainda está pelejando, está difícil, mas Ele te livrou da morte. Aquele que crê em Cristo tem a certeza da vida eterna.
Você ter a certeza que um dia você vai estar com Ele e Ele te livrou da condenação eterna, porque sem Cristo Jesus, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Então o motivo que nós temos para ser gratos a Deus, independente das situações que estejam nos cercando, Ele nos livrou da morte, da condenação eterna. Temos motivos para ser gratos a Deus. Me livrou da aflição e da tristeza que me dominava e me trouxe paz. Está do verso 3 ao verso 7. Verso 5. O Senhor é misericordioso e justo. Queridos, se lembra aí, traga a sua memória. Situações que nós pisamos na bola, falhamos com Deus. Quantas vezes Deus não foi e não é misericordioso com as nossas vidas? Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, nós temos motivos, e não é falar, nós temos motivo porque nós temos experimentado de Deus de misericórdia. Misericórdia que é o mal que às vezes deveríamos receber, a gente não recebe, porque Deus foi bom, Deus é misericordioso. Nos perdoou, nos limpou, nos sarou, nos coloca em pé de novo, nos dá uma nova chance, é um Deus de novos começos, é um Deus de nova chance. Então nós temos motivo para ser grato, porque Deus é misericordioso, é bondoso, é longânimo. Amém, queridos? Ele teve misericórdia e compaixão da minha vida e continua tendo. Outro motivo, verso 6. O Senhor protege os simples. Eu tenho motivo para ser grato porque o Senhor me protege. Com tudo que tem acontecido, o Senhor nos dá livramento. Ele tem te protegido, Ele tem te livrado. Ele tem protegido você, tem protegido a mim. Temos motivos porque a proteção, se não fosse a proteção de Deus sobre as nossas vidas, o inimigo já teria nos destruído. Deus está com a sua mão poderosa sobre nós, nos protegendo, nos livrando, nos guardando. E eu acredito que tem muitas e muitas situações que a gente nem imagina. Tem coisas que nós sabemos e até testemunhamos, mas eu acredito que tem muitos livramentos que nós nem imaginamos. Que Deus está nos protegendo, nos guardando, todos os dias Ele estará conosco, até a consumação dos séculos. Então nós temos motivo, porque, como diz o salmista, Ele me protege. E Ele me livra, Ele tem misericórdia, Ele me perdoa, Ele é bom. Me libertou de coisas que me escravizavam. No versículo 16, Ele diz, Senhor, eu sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes, coisas que te prendiam. Coisas que te escravizavam, vícios. E vícios, quando eu falo de todo tipo de vícios. Você se lembra de coisas que você, até antes de conhecer o Senhor, ou mesmo depois que conheceu, ainda é um processo que você passou, coisas que te escravizavam. Você consegue se lembrar? Coisas que você era cativo, e hoje você se lembra disso, o Senhor te libertou. O Senhor te libertou de coisas que mantinham você cativo, você era escravo, e hoje você não é mais escravo. Nós estamos sujeitos a errar, né? Estamos sujeitos a pecar, mas você não é mais escravo do pecado. Diga isso para que o inimigo ouça, porque às vezes vem acusações enganosas sobre a nossa mente. Você pode até falhar e errar no percurso, mas você não é mais escravo do pecado. O pecado não te domina mais. Você foi liberto da escravidão do pecado. Você foi liberto de coisas que te aprisionavam, te amarravam. Você não é mais uma marionete nas mãos de Satanás. Você é livre. Você foi liberto, meu irmão. E aí eu estou falando generalizado, mas se lembra de situações particulares do que você foi liberto? De um vício de bebida, vício das drogas, pornografia, adultério, eu não sei, o que é que você foi liberto? O que é que o Senhor te libertou? Mentira, vício da mentira, vício do jogo, coisas que às vezes nós estávamos escravizados, e às vezes nós entramos, começamos a caminhar nos caminhos do Senhor, se passam os anos, vem lutas, nos afadigamos, e nós acabamos às vezes nos esquecendo de tudo que o Senhor nos libertou.
Nós temos que trazer à memória essas coisas. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor por todos os seus benefícios. Traga a sua memória, traga o seu coração, para que o seu coração se encha de gratidão e de alegria, porque isso é agradável a Deus. O que é que o Senhor te libertou? Aqui ele fala, ó, me livrou das correntes, coisas que me amarravam, me mantinham cativos. Você já não é mais cativo. Sabe, queridos, às vezes vem situações que nós passamos, acredito que acontece com você também, situações que às vezes nós acabamos passando, ou flashes que vêm do velho homem, de coisas que nós passamos, e Satanás vem tentar te acusar que você é assim mesmo, que você, sabe, querer mostrar para você que você não mudou, que você é o mesmo. Mentira, é um engano. O Senhor te libertou disso. Na verdade, às vezes vem coisas, a batalha ocorre aqui na mente, e nós precisamos pegar a palavra de Deus e declarar o que a palavra diz a nosso respeito, para que essas mentiras, esses pensamentos enganosos que vêm para dizer que você mudou coisa nenhuma, que as coisas não mudaram coisa nenhuma, que nada vai mudar, que isso é uma mentira. Mudou. Estamos num processo, estamos caminhando, mas mudou. Você já não está onde você estava. Talvez você não está ainda onde você gostaria de estar, mas você também já não está lá no comecinho. Você já caminhou, você já cresceu, você já avançou, você já teve experiências com Deus. Há muito mais a caminhar, e até Jesus voltar, queridos, vamos caminhar. Mas não deixe o inimigo te enganar com mentiras na sua mente, pensamentos que não estão alinhados com a palavra de Deus, mentiras que vêm para te oprimir, para te fazer parar, para te desanimar, né? Não permita isso. Você é livre em Deus. Você é livre. Amém, queridos? Tantas coisas, nós temos motivos para ser gratos a Deus. Se eu fosse dar aqui, eu tenho certeza, se eu fosse dar uma oportunidade, cheguei até a pensar em fazer isso, mas o tempo não dá. Se eu fosse dar a oportunidade, eu tenho certeza que cada um de vocês poderia subir aqui e dizer algo que é grato ao Senhor. Poderia vir aqui e dizer rapidamente: eu sou grato ao Senhor porque o Senhor me curou. Eu sou grato ao Senhor porque o Senhor restaurou o meu casamento, a minha família. Eu sou grato ao Senhor porque eu estava numa situação difícil financeira e o Senhor foi bondoso, misericordioso. Eu sou grato ao Senhor porque o Senhor providenciou um emprego para mim. Eu sou grato ao Senhor pelo que você é grato. Tantos motivos, né? Eu sou grato ao Senhor, dá para enumerar tantas coisas pelo que você é grato ao Senhor. Eu tenho certeza, como eu disse aqui, se eu fosse deixar você falar, nós tínhamos motivos para ficar aqui muito tempo. Amém, amados? Mas em segundo lugar, o que eu quero compartilhar com você? A primeira é, motivos para gratidão. Mas, pastor, como é que eu posso demonstrar gratidão? Eu falei: Deus espera. Como é que eu posso demonstrar? Aí no Salmo 116, o verso 1 e o verso 2. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. Eu quero abrir um outro texto com vocês, Hebreus 3, versículo 7, a partir do verso 7, diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Olha só, está falando de um povo que durante 40 anos viu os feitos do Senhor, o braço do Senhor, a forte mão do Senhor, o poder do Senhor operando em favor deles. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Sabe uma forma que nós podemos demonstrar gratidão? Reconheça
reconheça os feitos do Senhor na sua vida. Né? Reconheça os feitos do Senhor, reconheça os livramentos, as provisões, os milagres, a proteção. Reconheça, queridos. Você vê nesse texto que nós lemos de Hebreus capítulo 3, Deus falando, entrando ali com o seu povo e falando, apesar de tudo que eu fiz, todo o cuidado, todo o livramento, os milagres, as maravilhas, a proteção, apesar disso, eles não reconheceram. Sabe, queridos, tem alvos, tem projetos, tem desejos, tem pedidos, deseja a bênção de Deus, amém, peça ao seu Pai, mas não se esqueça de reconhecer, não se esqueça de reconhecer todos os feitos do Senhor, não se esqueça de bendizer, não se esqueça de falar sobre tudo que Deus tem feito, né, de reconhecer os feitos do Senhor na sua vida, porque eu acredito, queridos, tenho falado sobre isso, acredito que uma das coisas que mais entristece o coração do nosso Pai, é um coração que não sabe reconhecer, um coração ingrato, que só pede, coloca questões diante de Deus, mas não sabe ver, não sabe trazer à memória, não sabe reconhecer tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus está fazendo. Então uma forma de expressar, como eu posso retribuir a Deus? Posso. Como? Reconheça os feitos do Senhor na sua vida. Amém? Outra coisa, queridos, Salmo 116, o verso 13. Salmo 116, verso 13. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Mateus 15, do 8 ao 9. Mateus 15, do 8 ao 9. Este povo me honra. Honrar o Senhor é bom ou não? Me honra com os lábios. Novamente falando sobre mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Deus não está falando aqui que honrar a eles com lábios é errado. E não está falando que os ensinamentos e regras são errados. Mas o que Deus está falando é, falar só com a boca, ensinar, passar regras aqui, mas o coração está longe de mim. O coração está longe de mim. Então, como eu posso demonstrar gratidão ao Senhor? Louvando e adorando ao Senhor, um louvor que procede do coração, queridos. Esse povo me honra com os lábios, me louva com os lábios. Devo louvar com os lábios? Sim, mas um louvor que vem do coração, que expressa o que está. Sabe, queridos, quando a gente está aqui louvando, adorando, o louvor é uma das formas, né, cantar, uma das formas de podermos expressar o quanto nós amamos e adoramos o nosso Deus. É uma das formas. Mas esse louvor, quando nós estamos aqui, não deixe, não permita. Se pode acontecer, pode, mas não permita que se torne algo mecânico na sua vida. Que você já está ali erguendo, cantando, mas não sabe nem o que está cantando, e aquela sequidão dentro de nós. Não permita isso, queridos. Pode acontecer? Pode. E sabe uma das coisas que às vezes pode fazer com que aconteça? Às vezes nós entramos em tantas lutas, tantas batalhas, às vezes as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos, ou no tempo que nós gostaríamos, e se nós não tomarmos cuidados e não guardarmos o coração, a gente vai, sabe aquilo, se esfriando, a gente nem saiu da casa do Senhor, mas a gente já não louva mais com aquela chama, com aquela gratidão, com aquele sentimento de gratidão pelos feitos do Senhor. E quando às vezes a gente faz meio do mecânico. Não permita isso, queridos. Não permita. Quando você vier aqui ao culto, quando você, independente de quem está cantando, louvando, como está fazendo, a hora que você abrir a sua boca, que você cantar, que isso proceda do coração, que você está cantando ali, proceda do seu coração, seja realmente um cântico que sobe ao Senhor como um aroma suave e agradável, porque vem do seu coração. Você pode ser até desafinado, uma taquara rachada, mas se vem do coração, Deus vai estar recebendo como um aroma suave e agradável, né? E tem alguém que pode cantar muito bem, afinado, é joia para cantar, mas se não é algo do coração, queridos, é barulho, diante de Deus vai ser só barulho, né? Não é algo agradável a Deus, porque precisa subir, precisa vir do coração,
Amém? Então, como que eu posso expressar gratidão, pastor? Louve e adore ao Senhor, algo que procede do seu coração. E se o seu coração não está aí, né? Se o seu coração está meio apagadinho, peça ao Senhor, Senhor, reacende de novo. Sabe, reacende a chama, reacende aquele desejo de te adorar, de te agradar, reacende, não permita que o meu coração, me perdoa, Senhor, me perdoa se eu fiz assim, me perdoa se eu comecei a dar mais importância a outras coisas, se eu comecei a me afastar do Senhor, me perdoa, me traz de volta, aquece o meu coração, mas eu não aceito estar na sua casa, na tua presença, de maneira fria, mecânica, sem te adorar, sem expressar realmente um louvor e uma adoração, não permita isso, queridos, não aceite isso na sua vida, em nome de Jesus, amém? Como é que eu posso expressar gratidão a Deus, pastor? Cumprindo os meus votos para com Deus, Salmo 116, verso 14, olha o que diz aí, 116, 14, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo povo. Quero ler um outro texto, Gênesis 28, 20, Gênesis 28, o verso 20 ao 22. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, se Deus cuidar de mim, nessa viagem que eu estou fazendo, se Ele me prover de comida, de roupa, se Ele me levar de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo que me deres, certamente eu te darei o dízimo. Aqui Jacó fazendo um voto ao Senhor. Se o Senhor for assim, se o Senhor me abençoar, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor me proteger, se o Senhor mudar a minha família, se o Senhor mudar assim o meu casamento, se o Senhor prover assim na minha vida, se o Senhor me curar, se o Senhor me pôr de pé, se o Senhor fizer assim, Senhor, eu vou te servir, eu vou te adorar, eu vou servir na tua casa, eu vou usar os dons e talentos que o Senhor tem me dado para servir ao Senhor. Queridos, quais os votos que você fez ao Senhor? Gratidão é você cumprir os votos que você tem feito ao Senhor. Tem muita gente que na hora do aperto, da dificuldade, faz votos com Deus. Eu não estou falando que é errado fazer voto. Mas Senhor, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor me proteger, se o Senhor não permitir que isso aconteça, ou se o Senhor fizer assim nessa situação, na minha escola, no meu trabalho, se o Senhor fizer assim, Senhor, eu vou te adorar, eu vou estar na tua casa, eu vou me dedicar, eu vou fazer assim. E aí depois passa a tempestade, o Senhor abençoa, o Senhor faz aquilo que fez, e muitas vezes a pessoa se esquece do que votou com Deus. A palavra fala que isso é fazer voto de tolo. Queridos, cumpra. Gratidão é você cumprir aquilo que você colocou diante de Deus. Sabe, se você falou, Senhor, eu vou te servir, eu vou me dedicar, eu vou fazer assim, faça. Faça. Isso expressa a sua gratidão, que você realmente é grato a Deus. Faça. Eu me lembro, e aqui eu não vou entrar no mérito, depois você vai estudar, vai pesquisar na Bíblia, não vou entrar no mérito da gente falar aqui sobre votos. Mas eu me lembro de um episódio da minha mãe, que passou algumas situações difíceis, até com a minha irmã. E uma dessas situações foi quando minha irmã sofreu um acidente na academia, caiu um peso no pé dela, especificamente no dedão. E ela chegou a ficar internada e ela estava, o médico falou, estava bem ruim, que dependendo do caso ia ter que amputar. Aí ele fez alguns procedimentos, não estava havendo a devida circulação, não entendo muito bem aqui a linguagem médica para falar, mas enfim, o médico falou que havia o risco de amputar. E naquele momento eu lembro que minha mãe, ela fez um voto com o Senhor. Né? Minha mãe ainda fumava, tinha dificuldades com vício. E ela fez um voto com o Senhor. Senhor, se o Senhor livrar a minha filha, e ela não precisar, ela não amputar o dedo, o Senhor livrar ela dessa, porque estava prestes a amputar, eu prometo para o Senhor que eu nunca mais coloco cigarro na minha boca. E desde lá, então, minha mãe nunca mais fumou. E era algo que minha mãe tinha dificuldade, para largar o vício. Só que ela votou ao Senhor. E Deus livrou minha irmã de amputar o dedo. E minha mãe nunca mais pôs cigarro na boca dela.
Teve momentos difíceis, mas ela cumpriu o voto que ela fez com o Senhor. Né? Que é que você tem votado ao Senhor, queridos? E eu dizendo para você aqui, porque eu já fiz votos de tolo. Eu já fiz votos que eu acabei depois não cumprindo. Então, queridos, gratidão a Deus, cumpra o que você tem falado com o seu Deus. Não é só na hora do aperto você falar assim, e eu não estou dizendo que é errado falar, mais uma vez, eu creio que não é errado você falar e fazer um voto, Senhor, se o Senhor me abençoar assim, se o Senhor fizer essa mudança no meu emprego, na minha família, no meu casamento, eu prometo ao Senhor que eu vou te servir assim, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer... Não é errado, o errado é você fazer de maneira impensada e não cumprir. Amém? Mas essa é uma maneira da gente expressar gratidão ao nosso Deus. Vamos lá, como é que eu posso demonstrar gratidão a Deus? Demonstrando, cuidando daquilo que é importante para Ele. Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Evangelho de João, abre comigo. João 21. Verso 15. Verso 15 ao verso 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus perguntasse para mim e para você agora. Olha aqui para o pastor, queridos. O Senhor Jesus perguntasse para você: Filho, você me ama? O que é que você diria para ele? Quero que você responda para mim aí, não eu sou só aqui, mas se o Senhor perguntasse aqui: Filho, você me ama? O que é que você diria? Vixe, nem o dizer está difícil, imagina. O que é que você diria? Filho, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Né? E aqui ele fala: Simão, Pedro, você me ama mais do que esse? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Então cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu te amo. Disse Jesus: Então cuida das minhas ovelhas. Deixa eu dizer para vocês, igreja do Senhor, meus irmãos em Cristo, como é que a gente pode dizer que ama a Deus, se o que é importante para Ele não for importante para nós? E o que Ele diz assim: você me ama de verdade? Então cuida do que é importante para mim. E o que é importante para o Senhor, queridos, não é o prédio, não é o carro, não é todas as coisas aí que nós sabemos que vai perecer. O que é importante para o Senhor são as vidas. Vidas que estão precisando de cuidados. E Ele chamou a mim e a você como igreja para cuidar. Então Ele diz para você: Marcinha, você me ama mesmo? Eu amo, Senhor. Marcinha, então cuida das minhas ovelhas. Expressar gratidão a Deus, queridos. Se a gente falar: Senhor, eu te amo, eu sou tão grato a Deus pelo que o Senhor tem feito. Como é que nós podemos realmente dizer que somos gratos a Deus, queridos, se nós não estivermos dispostos a cuidar de pessoas? Gratidão, quero voltar ao início da mensagem. Gratidão não é só de fala. Gratidão precisa ser demonstrada. E Deus espera. E como é que nós podemos dizer que sou grato se eu não estou disposto a investir o meu tempo, os meus recursos financeiros, investir o meu tempo, enfim, tudo que o Senhor tem me dado para cuidar de vidas? Não dá para entender cristãos que não estão dispostos a cuidar de outras pessoas. E eu vou dizer para vocês, cuidar de outras pessoas dá trabalho. Porque você não vai cuidar só de gente boa. Você vai pegar pessoas, pessoas que vai ser mais fácil de cuidar, pessoas que vão dar mais trabalho, vai pegar a ovelha que te morde, vai pegar pessoas que às vezes você vai cuidar e ao invés de receber, às vezes uma gratidão,
vai receber mordida, vai receber ingratidão, vai receber, mas o Senhor está falando para mim e para você, cuida das minhas ovelhas, e não é só das boas, não, cuida das minhas ovelhas. Gratidão, queridos, se nós somos gratos de verdade como igreja, sabe, isso aqui eu não vou falar só pelo momento não, mas se nós somos gratos de verdade como igreja, e aqui eu vou falar da igreja local, eu não posso olhar para a igreja e ficar tranquilo com a igreja, puxa, passa tempo, vai tempo, enfim, até me enrolei aqui, o tempo passa, a igreja, eu quero ver a igreja crescer, quero ver chegar mais pessoas, já falei aqui outra vez, tem cadeiras vazias, eu não posso sentar aí e nem me importar se está vazia ou não está vazia, o importante é que eu vou lá, eu ouço a palavra, eu sou abençoado, Deus tem cuidado de mim e da minha casa, como Deus é bom, glória a Deus. Mas se você é grato a Deus, queridos, nós como igreja, isso não pode estar só no coração do pastor, esse coração precisa estar em cada um de nós. Eu preciso sonhar em ver a minha igreja crescendo, ver pessoas se achegando, porque isso significa vidas sendo salvas, vidas conhecendo a Cristo Jesus, vidas conhecendo a palavra. Eu não posso me conformar, não pode ser algo só que está no coração do pastor, eu não posso me conformar no dia que eu chego de culto e falo, nossa, a igreja está tão vazia, não, eu não me conformo, tem muitas vidas lá fora que precisam ser alcançadas, por que está vazio? E eu não estou falando só da nossa igreja não, mas aqui eu estou falando para a gente agora específico, sabe, eu almejo ver a nossa igreja sendo um celeiro, ganhando muitas e muitas vidas, isso precisa estar pulsando no meu coração, se não está, peça a Deus, queridos, peça a Deus esse coração do bom pastor, peça a Deus isso no seu coração, porque se eu sou grato a Deus de verdade, Jesus fala, filho, você me ama de verdade? Então cuida das minhas ovelhas, filho. E tem muitas ovelhas que não são desse aprisco. Cuida das minhas ovelhas. Cuida daquilo que é importante para mim. Amém? Nós vamos encerrar, queridos. Salmo 103. Salmo 103. Como é que eu posso demonstrar gratidão ao Senhor? Bendiga o Senhor, a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados. É Ele que cura todas as suas doenças. É Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo, é misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se que somos pó, Senhor. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como o rei domina sobre tudo o que existe. Bendiga o Senhor, você e seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, você e seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Amém, queridos?
esquece como eu demonstro gratidão ao Senhor, bendizendo ao Senhor e não se esquecendo de nenhuma das suas bênçãos, de nenhum dos seus feitos. Bendiga ao Senhor e não se esqueça de tudo aquilo que Ele fez e tem feito por nós. Amém, amados? E por último, para nós fecharmos e concluirmos aqui, Evangelho de João, capítulo 14, o verso 21. Evangelho de João 14, 21. Como é que eu posso ser grato ao Senhor, pastor? Diz assim, Evangelho de João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é esse que me ama. Aquele que me ama vai ser amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Amém, queridos? Para encerrar, eu quero dizer para vocês, dizer que somos gratos pelo que Deus fez por nós, por nossa família, é importante. Mas só dizer e não guardar, não amar e não buscar obedecer a palavra de Deus, isso não é gratidão. Ah, eu amo a Deus. Gratidão de verdade. Aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece. Amém? Aqueles que são gratos a Deus de verdade, demonstram isso, queridos, se aproximando de Deus, guardando e amando a sua palavra, acima de tudo e acima de todos. Amém? Vamos ficar de pé? Deixa eu encerrar com vocês. Vamos começar esse ano, queridos, terminar esse ano e começar o próximo ano sendo gratos a Deus. E você aprendeu, se não sabia, acredito que muitos já sabiam, que gratidão não é algo só de boca. Deus espera que nós sejamos gratos. Gratidão precisa ser demonstrada, gratidão é reciprocidade, gratidão é ação. E Deus espera que nós demonstramos como é que eu posso ser grato a Deus por todos os seus benefícios. E esse Salmo 116 fala de algumas coisas, como eu posso demonstrar a Deus. E Deus espera que nós demonstremos a gratidão, que realmente somos gratos a Ele por todos os seus feitos. Porque, queridos, se nós não somos gratos pelo que Deus já fez, como é que nós vamos chegar diante de Deus ainda e pedir por outras coisas ainda? Se nós não sabemos ser gratos pelo que nós já recebemos, pelo que nós já temos em Deus. Tem uma palavra que diz que se a gente não é fiel no pouco, como é que Deus vai nos colocar sobre o muito? Se nós não sabemos ser gratos a Deus pelo que Ele já fez e tem nos dado, nem quando Deus fizer, quando Deus fizer isso na minha vida, aí eu vou fazer, vou acontecer. Se nós não fazemos agora, nem quando Deus fizer outras coisas, não vai fazer. A palavra também diz isso, quem é infiel no pouco, quando tiver no muito é infiel também. Não espere que, quando eu tiver assim quando eu tiver bastante tempo, assim, quando eu tiver bastante dinheiro, aí eu vou servir ao Senhor, aí eu vou fazer. Não, faça agora. É com o que você tem, seja no muito ou seja no pouco. Me lembrei até agora da palavra de oferta, né? Aquela pessoa falou assim, filho, era o pouquinho que tinha ali a viúva. Mas nesse pouquinho, me prioriza. Me prioriza no pouco que você tem. E você vai ver que não vai faltar sobre a sua vida a provisão, o milagre de Deus, a ação de Deus. Então não espere. Quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver assim, não espere isso acontecer. Dentro da realidade que você se encontra hoje, priorize o reino de Deus. Demonstre a sua gratidão a Deus. Não só com palavras, mas que seja atitudes que mostrem realmente a gratidão que está no seu coração. Amém? Feche os olhos por um instante, queridos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor. Em especial, eu quero, junto com os meus irmãos, te agradecer por mais um ano. E apesar de tudo que enfrentamos, de lutas e batalhas, nós estamos aqui, Senhor.
Pai, nós estamos aqui na tua casa. Infelizmente, nós sabemos que muitos desistiram, muitos pararam na caminhada, muitos retrocederam, mas não é esse o foco. O que eu quero dizer para o Senhor, Pai, mesmo com muitas vezes com poucas forças, mesmo muitas vezes abatidos, aflitos, passando por aflições, mas Senhor, eu quero que o Senhor olhe agora, ergue a sua mão, querido. Eu quero que o Senhor olhe para essas mãos levantadas. Eu quero dizer para o Senhor, mais um ano que está para se encerrar, 2024. Senhor, nós estamos aqui. Nós estamos na tua casa. Nós estamos aqui. Nós te amamos, Pai. Nós queremos agradar o teu coração. Nós queremos servir ao Senhor com alegria, Pai, que é agradável a ti. E nós estamos aqui, Pai. E pedimos ao Senhor a graça do Senhor sobre a nossa vida, para continuar te servindo com alegria, expressando, Pai, não apenas de palavras, mas a nossa vida toda, as nossas ações, reações, possam expressar ao Senhor que verdadeiramente somos gratos, Pai. Pai, que o Senhor possa olhar agora para as nossas vidas, que o Senhor possa olhar agora para a paciente de Marília, Pai, em nome de Jesus, e nesse momento, possa estar subindo aos céus, uma gratidão que procede do coração, Pai, não apenas de palavras, não apenas como um ritual litúrgico, mas possa estar subindo às tuas narinas, uma gratidão, Pai, por todos os teus feitos, porque o Senhor nos curou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos livrou da condenação eterna, Pai, nós não merecíamos e estamos aqui, porque o Senhor restaurou o casamento, o Senhor curou, Senhor, a nossa família, o Senhor restaurou a nossa família, o Senhor nos deu provisão, o Senhor fez milagres financeiros, o Senhor fez tantos milagres, tantas maravilhas, o Senhor veio, Senhor, e nos trouxe consolo. Quando estávamos fracos, houve um renovo nas nossas forças físicas, emocionais, espirituais. Quando achávamos que íamos desistir, o Senhor veio com renovo, o Senhor veio com alegria, o Senhor veio com a tua paz, o Senhor usou pessoas, o Senhor usou pessoas para nos abençoar, o Senhor usou pessoas para nos consolar, o Senhor usou pessoas para nos encorajar, e nós estamos aqui, nós não desistimos, nós não paramos, nós não retrocedemos, ainda que com poucas forças, mas estamos aqui, Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é a fonte da nossa alegria, o Senhor é a fonte da nossa paz, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o que nós mais amamos, Pai, é o Senhor, e nós estamos aqui para expressar gratidão ao Senhor, por todos os teus feitos, por todos os teus benefícios, tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, tudo que o Senhor está fazendo, e pelos planos do Senhor ao nosso respeito, que são os melhores. Estamos aqui para expressar gratidão pela boa obra, a qual nós cremos que o Senhor vai terminar nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa família, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Amados, nós vamos encerrar, mas eu gostaria, se você quiser e puder, eu gostaria que você continuasse o momento de comunhão que nós vamos terminar aqui, nós saímos, tem um momento para a gente conversar, que você continuasse fazendo essa dinâmica. Eu gostaria que, se você pudesse, a hora que você sair ali fora, procure seus irmãos, expresse gratidão a eles. Diga algo pelo qual você é grato pela vida dele. Tá bom? Diga ao seu Senhor, e se quiser falar pelo que você é grato a Deus, eu quero que nós possamos sair desse culto continuar expressando gratidão. Amém? Estenda assim as suas mãos. Deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Dá um abraço no seu irmão, declara uma semana de bênção, uma semana de vitória.